primeira série. Vamos dar prosseguimento ao conteúdo de artigo, né? Já fiz para vocês o resumo de artigo indefinido, mas isso é bom que a gente recorde. Quando eu trabalhei adjetivos possessivos, eu já tinha feito um comentário sobre artigo. Não com essa intensidade, mas superficialmente eu já tinha falado alguma coisa sobre artigo indefinido quando nós trabalhamos lá no primeiro bimestre os personal pronouns e o possessivo adjetivo. Já tinha falado alguma coisa sobre isso. Só que agora a gente está vendo de uma forma mais detalhada, não é isso? Lembrando que aqui essas regras, elas falam de palavras iniciadas por vogal ou por consoante, mas no termo específico mesmo, isso não funciona totalmente, porque em algumas situações se observa a sonoridade, não a letra. Eu posso ter uma consoante pronunciada com som de vogal, então nesse caso eu teria que usar o A ou o N dependendo dessa situação, que foi o que nós já estudamos com relação sobre artigo indefinido. Mas hoje eu quero mostrar para vocês a questão do uso da funcionalidade do artigo definido, aquele que caracteriza um ponto mais certo, né? Não há indefinição, mas concreto. Então, nessa tabelinha que está posta aqui para vocês, desde a outra aula, nós já temos as situações de como usar os artigos, né? O A e o N são artigos indefinidos, e eu coloquei para vocês qual é a forma de utilização. Mas hoje a gente vai estudar o D, que é o artigo definido, tá? Então esse tipo de artigo, ele vai ter algumas regras, diferentemente daquelas que funcionavam com A e com N. São propriedades diferentes. Então vamos lá para artigo definido. O artigo definido em inglês é invariável para gênero e número. Então, só para começar, quando você vai usar o artigo definido em inglês, ele tem as mesmas traduções do português. O, a, os e as. Entendeu? Mas em determinada situação você vai notar que ele não vai sofrer flexão. Então, ele é invariável para gênero e número. Então, qual seria essa forma invariável de gênero? Quando eu falo de masculino e feminino. Tá? Quando eu utilizo o masculino e o feminino, o artigo definido em inglês fica invariável, não muda. E o que seria o número? É quando eu trato de singular e plural. Então ele tem uma forma única, pelo menos nessas duas situações, para gênero e número. Você não vai fazer alteração nenhuma, ok? Quando eu quero colocar uma sentença com um artigo no plural, eu vou mexer no termo que eu posso flexionar. Por exemplo, o substantivo. Ele pode ser flexionado, o artigo não. Então, tanto faz ser masculino, feminino, singular ou plural, a grafia vai permanecer a mesma. Então, não há mudança disso, né? E como é que ele é usado? E aqui a gente tem umas regras para aplicação desse artigo. Ó. Por exemplo, the boy é singular masculino. The boys, eu tenho um plural masculino. O que é que eu mudei aqui? Eu flexionei o substantivo, eu acrescentei o S no substantivo boy, né? Passou a ser boy. Então, the girl, que é a garota. Aqui eu tenho feminino, singular. E aqui the girls, mesmo sistemática. O que eu acrescentei foi, eu só flexionei o substantivo. Observem que o artigo permaneceu do mesmo jeito, ó. Masculino, singular e plural. Feminino, singular e plural. Provando a questão de invariável que ele é. Não varia ou não muda em gênero, que é masculino e feminino, nem em número, que é singular ou plural. Agora aqui, a primeira regra de utilização do artigo definido, antes de substantivos mencionados anteriormente. Ou seja, há um substantivo que você já falou e mais na frente você pode usar o artigo definido. Então veja aqui o exemplo. I see a boy. Eu vejo um garoto. Aí ponto. The boy is swimming. O garoto está nadando. Então, ó, esse substantivo aqui é o substantivo que eu tinha mencionado anteriormente.
Daí a justificativa de na frente eu ter usado o artigo definido, tá? Na verdade, gente, o artigo definido, tanto em inglês como em português, ele serve para particularizar. E o que seria particularizar? Separar. Quando há indefinição, não é particularizar, é usar o artigo indefinido, que é um, uma, uns e umas. Tá certo? Esse daqui serve para particularizar. B. Antes de substantivo único da espécie, ou considerado como único, ou quando particularizado, ou seja, quando separado, né? Quando você diz que esse substantivo está separado, ele está particularizado. Você, de um monte, você destacou um. Então, particularizar é nesse sentido. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de substantivo único da espécie, ou considerado como único, ou quando particularizado. Por exemplo, The North Pole, ou seja, o Polo Norte. Tem mais de um. Aí aqui, The Sea, é genérico. Você diz a praia, mas tem muita praia, mas o nome é praia. Você não vai dizer que é lago, nem que é rio, é praia. Então esse é considerado como o único da espécie. A praia, aí em cada lugar ela tem um codinome, ela vai mudando, mas no sentido geral e específico é praia, não é isso? Mar. No caso aqui é mar. The weather, o tempo. Aí esse tempo pode estar bom, pode estar ruim, mas é tempo. Tá? No geral é tempo. The boys of our school. Ó, eu tenho, por exemplo, aqui está dizendo os garotos de nossa escola. Of our school. O garoto de nossa escola. Então, eu não estou dizendo que são todos os garotos. Eu estou dizendo que são apenas os da nossa escola. Eu não estou separando. Ó, os garotos de nossa escola. Eu não estou dizendo que são das outras. Particularizar é isso, tá? É separar. Eu não estou dizendo que são todos os garotos. Eu estou dizendo que são apenas garotos de nossa escola. Depois aqui tem que ter The Strongest, o mais forte. Ó. Naturalmente eu tinha lá 30 pessoas e eu disse que o mais forte. Dos 30 tinha um que era o mais forte. The Strongest, o mais forte. Eu separei ou não? Eu particularizei ou não? Veja o sentido do que é fazer essa separação, essa particularização. Quando eu disse o mais forte, supondo que eu tivesse lá 30 pessoas e eu nomeei, eu fiz uma competição onde ficaria o mais forte. Então, está separado, tá? The only, o único. Também, na mesma ideia, né? O único. Não são todos, é o único. Agora, na letra C, a gente tem, antes de nome de oceanos, mares, rios, montanhas que estejam no plural, ilhas que estejam no plural e países que estejam no plural. Eu vou só dar um exemplo. Você não pode dizer assim, o Brasil foi descoberto, aí você colocar The Brazil was discovered. Você não poderia, porque o Brasil é só singular. É diferente do United States, the United Kingdom, os Estados Unidos da América, o Reino Unido, the United Kingdom, esses países aí representam plural. Então, nesse caso, é permitido que você use o artigo antes. Se não tem ideia de plural, você não pode usar. Então, oceano e mares, the Atlantic, né? The Hebrides, aqui são, ó, the Alpes. Aí você já vai olhar aqui, ó, que se trata de quê? De plural, né? The United States, ó, os Estados Unidos. Então, se eu dissesse assim, o Brasil, the Brasil, tá errado, seria somente Brasil. The Mediterranean, the Thames, que é o rio, né? Então, essas situações aqui implicam naturalmente na colocação de substantivos que implicam nomes de oceanos, mares, rios, montanhas no plural, ilhas no plural e países no plural. Quando se trata de montanha que não está no plural, não tem o artigo. Ilhas que não tiver no plural não tem. E países que não tiver no plural também não pode ter o artigo. Então, essa regra aí é de obrigação para utilização e o que não é de proibição de utilização. Aí eu vou ser obrigado a usar e quando não tem essas particularidades eu não posso utilizar. Sou proibido de fazer a utilização. Na letra D aqui, antes de nomes de instrumentos musicais ou nomes de família, não é? Normalmente
qualquer instrumento musical, quando eu de piano, o piano, tá? Então é um instrumento musical. E de Johnson, não é que o nome quer dizer, a família Johnson, então seria o sobrenome, é representando a família inteira, e não falando de um integrante só. Aqui está representando o quê? Nomes de família, tá? Então nesse caso aqui, você forçadamente terá que utilizar o artigo definido. Bem, minha gente, eu tenho ainda algumas regras de artigo definido para tratar com vocês na próxima aula. E, mais uma vez, toda aula eu estou reforçando da obrigação. Recebi essa semana algumas atividades de alguns alunos e algumas atividades que estavam atrasadas também. E aí, eu estou repassando para vocês porque eu recebi um informe da coordenação que nós teremos na semana de 10 a 14 de agosto, teremos avaliação. Essa avaliação conta como nota do segundo bimestre. E o que é que o professor Carlos, o que é que eu vou fazer para utilizar como critério para essa avaliação? Vou pegar as participações dos alunos e aí vou pontuar. Vamos dizer que você me entregou 5 atividades. Você tem 5 pontos, por exemplo. Então a sua prova só valia 5. Mas se você não entregou nenhuma atividade, você vai fazer a prova valendo 10. Mas entenda uma coisa, eu vou usar todo o conteúdo trabalhado no bimestre. Então a pessoa que já tem alguns trabalhos entregues, ele tem mais chance de pontuar melhor, porque você vai ter ponto pela sua participação, o que você realizou durante o bimestre inteiro. Aqueles que não me entregaram avaliação, não me entregaram um retorno de aulas, eu vou fazer a avaliação valendo 10, mas já estou dizendo, o conteúdo será todo o conteúdo trabalhado durante o bimestre. Então seria bom que quem tiver com a avaliação atrasada, alguma coisa, vá enviando, que eu vou marcando ali, e você já vai se preparando, porque nós temos só a próxima semana, aí na semana seguinte já é a semana de avaliação, que a Mariana já me repassou, que esse é o calendário oficial da escola para as avaliações referente ao segundo bimestre, ok? Então, até a semana passada, praticamente eu não tinha recebido atividade de ninguém, mas essa semana eu já recebi algumas. Então é bom saber que vocês estão participando e que vocês estão se preocupando. Então, espero que essa semana vocês enviem os materiais, tenham uma boa semana de estudo e até a próxima aula.